tudo bom? Hoje eu vou responder uma pergunta que é muito comum as pessoas me fazerem. É assim, Simone, eu gostaria de ser professor universitário. O que eu preciso fazer? Essa dúvida é comum quando o aluno da graduação começa a ter vontade de dar aula, né? Ele vê, poxa, por exemplo, eu sou formada em Direito, né? Sou advogada, mas já quando eu estava fazendo a graduação, eu tinha vontade de ser professora, eu achava muito bonito o trabalho. Mas na verdade eu quero ser professora desde criança, para te falar a verdade. Desde que eu tenho 7 anos, tem redação lá que eu escrevo assim, quando eu crescer, eu quero ser uma professora. E eu acho lindo o trabalho de uma professora. Eu quero ensinar muitas crianças a aprender a escrever e a fazer contas, só que eu acabei me tornando professora universitária, né? Com 7 anos a gente não imagina que existe o curso de Direito que vai dar aula, né, de Direito Constitucional Avançado, né, internacional como eu dou. Então vamos lá. Você quer ser professor? Primeiro lugar, tá? Obviamente termine a sua graduação e entre o mais rápido possível na especialização, tá? A especialização, ela não garante que você vai dar aula, porque o mercado, tá, docente está cada vez mais exigente. Antigamente, que eu falo assim, coisa de uns 15, 20 anos atrás, era muito comum a pessoa ou ser especialista ou mestre e conseguir um trabalho de professor quase que imediatamente. Então, nesse caso, se você terminou a graduação, faz a sua especialização, tá? Vai ser especialista em alguma coisa, porque tem faculdade ainda que contrata especialista, apesar disso está cada vez mais raro. Se você fizer mestrado, você vai ampliar muito mais a possibilidade de você dar aula. Ok, é obrigado ter mestrado para dar aula? Não, não é obrigado você ter mestrado para dar aula. Mas se você não tiver o mestrado, vai ficar muito mais difícil. Um mestrado não é um curso barato, tá? Ele realmente é um curso que, se você for fazer em uma particular, você vai desembolsar em torno de uns 2.000 e poucos reais por mês. E é um curso que dura 2 anos. Claro, eu ainda vou fazer um vídeo com a minha experiência. Eu sou professora doutora e eu fiz o meu doutorado. Eu fiquei na Pindaíba por 3 anos, mas valeu muito a pena. Eu fiz o meu doutorado na Universidade Estácio de Sá e o custo do doutorado é 3.012 por 3 anos, tá? É 3.012 mensais. Então, se você quer ser professor universitário, o que eu posso fazer agora, né? Ok, Simone, eu tenho que fazer especialização, é importantíssimo que eu venha fazer um mestrado, mas eu estou na graduação, não posso fazer mestrado agora, né? Nem uma especialização na área agora, porque eu tenho que ser formado para fazer especialização. O que eu faço? O que é que você faz? Invista na área de produção científica, tá? Se a sua faculdade tem grupo de pesquisa, participe, porque você vai se tornar um potencial aprovado, né, numa entrevista de mestrado, se você tiver alguma produção acadêmica. Quando eu fui fazer a minha entrevista no mestrado, eu já tinha um livro publicado, que foi a minha monografia. Eu publiquei a minha monografia pela editora Literis, não era uma editora cara. Gente, quando eu tinha 23 anos, quando eu me formei, eu não tinha muito dinheiro, não. Também não tenho agora, né? Mas melhorou muito, diga-se de passagem. Então, mas quando eu tinha 23 anos, eu era mais pobrinha. Então, eu procurei uma editora que tivesse que eu tivesse possibilidade de pagar. Então, tente fazer, quando você se formar, publique a sua monografia. Às vezes a faculdade não faz monografia, faz em formato de artigo científico. Aumente seu artigo, torne o seu artigo de 15, 20 folhas para algo em torno de 60, 70 páginas e procura uma editora, tá? Mas procura escrever direitinho. E aí você pode publicar pela Multifoco aqui no Rio de Janeiro, editora Literis também. E porque são editoras, pelo menos a Multifoco, ela publica de forma gratuita. Se ela gostar do teu material. Eu já publiquei pela Multifoco uma vez. Então, gente, para ser professor universitário, não pensa que é algo simples, que você vai se formar e conseguir um emprego numa faculdade. É muito difícil, é um mercado extremamente competitivo, acirrado, tá? Você vai estar toda hora disputando com... Opa, tô arrumando aqui antes que caia isso aqui.
você vai estar toda hora disputando com mestres, você pode acabar perdendo o risco de perder sua vaga para um doutor, o que for. Agora, o mínimo é a especialização, tá? O mínimo. Em segundo lugar, que vai abrir a sua porta praticamente todas as universidades, é o curso de mestrado. Basta ter mestrado? Não. Ainda assim você tem que ter produtividade, você tem que escrever artigo científico, você deve escrever algum livro, você deve procurar participar de seminários, congressos, você vai fazendo o seu nome, porque ser professor universitário não é uma carreira fácil, não é uma carreira tranquila. Não, é tranquila, é maravilhosa, mas não é uma carreira que você tem que estar em constante desenvolvimento, em constante produção, e assim você consegue a possibilidade de se tornar professor, tá? Então, caso você queira ser professor universitário. Se você quer ser professor de escola, basta ter um curso de licenciatura em alguma coisa. Eu estou fazendo minha licenciatura em História, porque a gente tem que ter sempre um plano B, né? Vai que um dia dá ruim na faculdade, e então a gente tem que ter um plano B. Meu plano B é dar aula de História em escola, se for preciso, né? Então, e claro, né, advogada, porque eu também sou advogada. Apesar de praticamente eu viver a minha vida para a universidade, eu tenho minha carteirinha da OAB. Tá, pessoal? Então, qualquer dúvida a respeito da carreira de professor universitário, pode escrever nos comentários que eu respondo, tá? Obrigada!